Olá pessoal, aqui é o professor Antônio e agora a gente vai falar de ensaios mecânicos, tá? O que é um ensaio mecânico? Gente, um ensaio mecânico nada mais é do que um teste que você pode fazer em uma peça ou material ou um componente mecânico logo quando esta peça sai da linha de produção. Então, o objetivo do teste é verificar se a peça ou componente mecânico atende às especificações ditadas por essa peça durante a sua fabricação. Podemos também realizar um teste, um ensaio em um material, que é esse o foco da nossa videoaula. O ensaio ou teste em um material tem por objetivo verificar se esse material atende os requisitos de projeto dessa peça, desse material ou componente. Para você verificar se esse material atende esses requisitos, você tem que investigar se as características mecânicas desse material vão atender. Por exemplo, se esse material vai ter uma dureza superficial igual à das películas dos smartphones, se vai ter uma elasticidade ideal igual à das molas das suspensões de veículos. Enfim, cada um desses materiais, seja ele qual for o material, ele vai ter que atender um requisito de uma propriedade mecânica intrínseca. Ok, pessoal, onde que é aplicado os testes ou os ensaios em materiais? Praticamente em toda a indústria mecânica você vê a aplicação de testes ou ensaios. Por quê? Porque você quer saber, você quer investigar se esse material tem a qualidade adequada e, por fim, se ele vai atender aos requisitos finais. Nós temos uma infinidade de testes ou ensaios, tá? Durante o nosso curso de ensaios mecânicos, nós vamos falar dos principais ensaios mecânicos e nós vamos dar várias explicações aonde esses ensaios são empregados. Primeira coisa que a gente precisa saber é que existem ensaios estáticos e ensaios dinâmicos. O que é um ensaio estático? Um ensaio estático é onde a amostra ou o corpo de prova que vai ser ensaiado se encontra imóvel, isto é, a sua velocidade em relação à ferramenta de aplicação e verificação do ensaio é nula. Então a gente considera esse tipo de ensaio como um ensaio estático. Exemplo, um ensaio de líquidos penetrantes ou ultrassom. São ensaios onde a peça ou o material se encontram imóveis e não há aplicação de uma ferramenta a uma velocidade superior a zero, ou seja, não há uma aplicação de uma ferramenta de ensaio com uma velocidade progressiva. No caso dos ensaios de impacto, que são os ensaios de crash test, aqueles utilizados para a verificação de impacto em veículos, nós podemos chamar esse tipo de ensaio dinâmico, porque a amostra, que no caso é o veículo, colide frontalmente com uma parede a uma velocidade acima de 60 km por hora. Nós temos diversos ensaios e esses ensaios que eu falei para vocês são divididos em estáticos e dinâmicos, tá? Quais são os principais ensaios aplicados na indústria? O ensaio de tração, ele é o mais comum, porque é um ensaio onde você verifica as propriedades, por exemplo, de elasticidade, de deformação do material e de ruptura desse material. Então, o ensaio de tração ele é muito utilizado, por exemplo, no teste de cintos de segurança. E o ensaio de compressão é outro ensaio que também tem a característica de verificar a deformação dos materiais, só que ele é aplicado com a força na direção contrária, tá? O ensaio de flexão, você verifica, por exemplo, o emborcamento ou dobramento de uma amostra de uma peça, com uma diferença. No ensaio de flexão, você verifica a recuperação elástica que esse material, ou seja, o retorno à dimensão original que esse material vai ter
quando ele é liberado da força de deformação. O ensaio de dobramento acontece uma flexão mais intensa, onde você verifica o dobramento completo de uma chapa ou de uma peça mecânica. Temos ainda o ensaio de torção, que verifica o giro em torno do eixo longitudinal de uma peça. O ensaio de cisalhamento, que verifica as propriedades de corte que um material pode ter, por exemplo, numa guilhotina, onde acontece o processo de corte de chapas. O ensaio de fadiga ele tem por objetivo você verificar a resistência a movimentos repetitivos que as peças ou componentes podem ter. E por fim o ensaio de impacto, que a gente já falou há alguns momentos antes, tá? Alguns ensaios eles não têm por objetivo a destruição da amostra, tá? Então nesses ensaios que eu falei agora aqui, ó, todos esses eles têm por objetivo causar a destruição da amostra ensaiada. E os ensaios não destrutivos, alguns deles a gente já até conhece em outras áreas, por exemplo, o ensaio de ultrassom, eles são ensaios que não destroem o corpo de prova ou a amostra. Então a gente chama de ensaios não destrutivos, tá? A gente vai falar com mais detalhes aí mais para frente. Então eu tenho aqui uma figura, onde nessa figura a gente pode verificar aqui o comportamento, a aplicação da força no ensaio de tração, no ensaio de compressão, que é exatamente o contrário. O ensaio de torção, como a gente falou, ele tem a característica de girar a peça em torno do próprio eixo. O ensaio de flexão ele é muito utilizado na análise de estruturas em vigas e pontes, onde você vai ter uma distância, tá vendo, ó, de deformação no ensaio de flexão. E o ensaio de cisalhamento, que nada mais é do que um efeito de corte. E esse efeito de corte ele é bastante aplicado, por exemplo, em parafusos, quando esses parafusos têm uma união com chapas, tá? Vamos falar um pouco do ensaio de tração. Ele é um ensaio onde acontece uma aplicação de força em direções opostas. E nesse ensaio, o material tem a tendência de esticar, ou seja, aumentar o tamanho, principalmente na direção. O ensaio de tração ele acontece na máquina universal de ensaio de tração, que nós temos uma no laboratório de ensaios. Nesse ensaio, nós observamos várias propriedades, e essas propriedades nós vamos comentar em capítulos posteriores, tá, pessoal? Para fazer o ensaio de tração, você utiliza uma amostra. Nós chamamos essa amostra de corpo de prova. Então, o corpo de prova normalizado, ou seja, que é regulamentado pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, está aparecendo aí no slide. Ele tem o diâmetro de 10 milímetros e o comprimento é 5 vezes maior do que o diâmetro. Isto é, o comprimento do corpo de prova é aproximadamente 50 milímetros. Tá? Quando você aplica uma força numa direção longitudinal de uma peça, nós temos um efeito principal, que é o efeito da tensão, que na verdade é uma capacidade, é uma resistência de uma força em uma unidade de área. E nós vamos ter também uma alteração na geometria do corpo de prova. Então, se há uma alteração na geometria do corpo de prova, significa que esse corpo de prova deformou. Então, a tensão é a resistência à força aplicada por uma unidade de área. Tá? Eu vou coloquei uma fórmula ali, para vocês, não sei se eu coloquei, mas depois eu coloco ali para vocês verem. Tá? É porque esse assunto de tensão ele está bastante relacionado com resistência dos materiais. Então, para não complicar muito a nossa videoaula, eu não coloquei ali mais detalhes. Tá? Vamos falar um pouco da deformação sofrida pelo corpo de prova. Durante o ensaio de tração, nós observamos dois fenômenos principais. O primeiro é o aumento do corpo de prova em relação ao comprimento desse corpo de prova e também verificamos a diminuição, ou seja, uma redução no diâmetro do corpo de prova. Então, ele aumenta no comprimento e reduz no diâmetro. Então, esses dois fenômenos aí,
O primeiro a gente chama de deformação percentual no comprimento, e o segundo a gente chama de estricção, aonde acontece uma redução percentual da área. Então, para cada uma desses parâmetros, nós temos uma fórmula que eu estou mostrando aqui, ó. A deformação percentual vai ser o comprimento final menos o comprimento inicial, dividido pelo comprimento inicial. E a redução percentual de área vai ser a área final menos a área inicial, dividido pela área inicial. Nós podemos provar essa fórmula, mas para a videoaula não ficar muito extensa, nós vamos verificar a aplicação dessas duas fórmulas na próxima videoaula. Mas antes, dá para a gente perceber que aqui nós temos o corpo de prova antes, como eu falei para vocês, e nós temos o corpo de prova depois. Observem que aumentou o comprimento e diminuiu a seção transversal. Ou seja, o diâmetro ficou menor, tá? Beleza, eu vou deixar então esse exemplo para a próxima videoaula, senão fica muito extenso. Forte abraço, tá, pessoal?